Por que sentimos a necessidade de encontrar alguém em nossa vida? Isso é mais uma pressão social, um conceito imposto que devemos nos casar e constituir uma família, ou o quê? Caso seja uma necessidade de afeto, essa relação poderia ser substituída por amizades ou outras paixões da nossa vida de forma saudável e a longo prazo? Meu nome é Marcelo Bizarro, eu sou psicanalista e a gente criou essa necessidade de maneira política, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o tamanho dos nossos testículos, você vai perceber que a gente não tem um testículo tão grande quanto um de um macaco e nem tão pequeno quanto um de um gorila, né? Ou seja, o que que isso quer dizer? Que para que a gente pudesse passar os nossos genes para frente, a gente precisava de ter um número X de relações com pessoas, né, com grupos da nossa espécie, com pessoas da nossa espécie do sexo feminino, para que a gente pudesse ter com que os nossos genes fossem levados para frente, né, que a gente reproduzisse. O que isso quer dizer? Quer dizer que biologicamente, né, quando a gente ainda era ali, bem antes do nosso tempo de caçador-coletor, onde a gente ainda era homens das cavernas, a gente não tinha um casal fixo. A gente tinha pessoas que viviam em bandos e a gente se reproduzia, né, várias pessoas com vários homens com a mesma mulher, e para que a gente pudesse assim criar alguém ali fecundar aquela pessoa, e o tamanho do nosso saco diz respeito à quantidade de esperma que a gente produz, porque a gente não é nem tão poligâmico assim quanto um macaco, nem tão monogâmico assim quanto um gorila, né? A gente tem um determinado volume ali de parceiros que a gente tinha, a gente mantinha uma relação ali com ela, como toda a tribo, e a gente criava os nossos filhos ali de maneira tribal. Mas conforme a gente foi evoluindo como pessoas, né, como foi evoluindo como humanos, espécie e sociedade, a gente foi estabelecendo conceitos políticos, onde surge a monogamia. E a partir da monogamia e coisas como o cristianismo, o patriarcado, né, a gente vai estipulando essa coisa de que a gente precisa de casar, né, ter filhos e constituir uma família. E a família, ela vem com esse grande tom do cristianismo também, falar o tamanho da importância que é casar e ser essa união de duas pessoas que vai constituir um lar que nós somos. Por mais que você não seja cristão, a gente respira o cristianismo, a gente vive numa sociedade cristã. Então, esses conceitos do cristianismo, da família, da importância da família, né, pra gente, isso é muito presente até hoje, né, para todos nós. Então, o peso da família é um peso social, imposto, criado pela sociedade a qual a gente vive. Mas no fim, nós somos seres biopsicossociais. Biopsicossociais, é uma pirâmide, três lados aqui. E a gente é essas três coisas. Nós somos essas três coisas. O tamanho do nosso saco, ele é só um pedaço biológico ali do que é a possibilidade que o ser humano abrange. A gente é muito mais do que isso. Então, a gente socialmente criou essa coisa e a gente incorporou nisso que a gente é. Então, a gente quer ter alguém de uma maneira social, a gente entende, inclusive agora psicologicamente, que a gente precisa dessa pessoa para poder ser feliz. Mas não necessariamente a gente precisa de uma pessoa para ser feliz. A gente pode precisar de duas, três, quatro, enfim, a gente pode criar uma rede, né? A gente vai ter casais que não são monogâmicos e que serão felizes ali dentro disso, vão ter mais de um parceiro. Ah, Marcelo, então sempre vai precisar de ter um parceiro? Somos seres sociais, né? Então a gente precisa de viver em sociedade para estar bem. A validação das experiências que a gente tem na vida só é possível a partir do momento que a gente compartilha socialmente isso dali. Eu posso subir o Monte Everest, vai ser incrível, vai ser muito legal. Mas depois que eu chegar lá em cima, eu vou falar, então, é isso, né? Subir o Monte Everest, agora eu tenho que descer e eu vou descer o Monte Everest. E aí, se eu chegar lá embaixo e falar assim, cara, subi o Monte Everest, aí a pessoa vai lá e fala assim, ah, grandes coisas, é um morro, né? Pô, foi difícil pra caramba, então. Não, mas é um morro, Monte Everest. Qualquer um sobe o Monte Everest. Tem um monte de gente que subiu o Monte Everest. Inclusive, tá tendo até tempestade lá, de enxurrada de cocô no Monte Everest, porque um monte de gente vai lá e faz cocô e tá cheio de cocô lá, tem um monte de corpo. Né? Então todo mundo sobe, o que isso tem de especial? Você fala, poxa, cara, foi difícil, arrisquei minha vida e ninguém tá nem reconhecendo isso, então você não sente que você subiu o Monte Everest. Mas se algum dia alguém tá ali mexendo no seu celular, né, e essa pessoa pega umas fotos e fala assim, caramba, isso aqui é você? No Monte Everest? Aí você fala, ah, teve um dia que eu subi lá naquele morro lá. Um morro? Tá maluco, cara? Você sabe a quantidade de gente que perde a vida subindo no Monte Everest? Né, cara?
tem isso, né? Mas subir lá. Cara, como é que foi o Monte Everest? Como é que você foi pra ir lá? Me conta, não sei o quê. Cara, sabe que ele foi no Monte Everest? Aí você sente que você subiu no Monte Everest. A partir do momento que alguém reconhece que você subiu lá, você sente em você essa coisa de caramba. Realmente, eu subi no Monte Everest, eu sou importante, eu sou incrível, eu sou legal, eu sou maravilhoso, né? E a gente precisa dessa validação social para que a gente se sinta assim de alguma maneira, porque só a nossa validação aparentemente não é o suficiente. Agora, a gente precisa necessariamente de uma paixão para a nossa vida, de uma pessoa, de uma outra pessoa, de duas ou três ou de 10. A gente precisa de pessoas? Não necessariamente, mas quase que sim. Olha só, precisamos, você já entendeu que a gente precisa de pessoas, uma rede de pessoas, para que a gente tenha a nossa validade de vida validada, né? A gente tenha a vida validada. Mas e o par romântico? A gente precisa disso? A gente tem 7 necessidades básicas de afeto, tá? A busca, a fuga, a dominância, a violência, o prazer, o ser cuidado e o cuidar. Então, são 7 aqui que a gente tem. A gente vai ter essas 7 necessidades sendo mais ou menos atendidas na nossa vida e às vezes eu posso ter, por exemplo, o ser cuidado baixo, né? Ninguém cuida de mim, eu tô sendo muito mal cuidado, mas aí eu subo, por exemplo, o prazer. Então, eu não tenho ninguém que cuida de mim, mas eu fico buscando mais e mais prazer. Eu fico buscando pequenos prazeres na vida, muitos prazeres na vida. Eu tô sempre saindo com várias pessoas em aplicativo de relacionamento para suprir essa necessidade de ser cuidado que eu tenho e que não me é atendida. Então, uma coisa tá baixa, a outra sobe, mas essas 7 aqui, elas ficam ali alternando para que a gente possa se sentir, né, bem, se sentir amado, se sentir com a potência de vida que um ser humano deveria ter. Agora, necessariamente, a gente não precisa de uma pessoa para isso. Por exemplo, eu tenho 2 doguinhos, né? O Yoda e a Costelinha. Yoda e Costelinha, eles me entregam essa coisa de cuidar e ser cuidado, porque eu sinto que eu sou cuidado por eles também. Quando eles me forçam, por exemplo, a sair de casa todos os dias para levar eles para passear. Quando eles me forçam, por exemplo, a brincar quando eu queria, talvez, estar quieto, sozinho, calado no meu canto. Então eles me forçam, eles tiram isso, eles fazem com que eu sinta de alguma maneira que eu cuido e sou cuidado por eles. E o prazer, Marcelo, o prazer, como é que dá para ter isso? Tem pessoas que terão o prazer totalmente atendido, tendo alto prazer ali sozinho, né? E o prazer não necessariamente está envolvido ali em ir para a cama com alguém ou com alguma coisa. A gente também tem o prazer envolvido em, por exemplo, quando a gente pula de paraquedas, né? Sei lá, vai comer uma torta em um cafezinho novo na cidade, compra um vestido. Então a gente pode ter prazer em outras coisas que não necessariamente são prazeres vinculados ao falo, né? Mas que de certa maneira despertam um prazer quase que sexual de verdade. Quando a gente, por exemplo, compra alguma coisa, quando a gente come alguma coisa, quando a gente tem uma experiência muito forte, intensa, que faz com que a gente sinta esse prazer. Então, a gente consegue ter prazer com outras coisas, mas nem todo mundo. Algumas pessoas precisarão de uma planta, né, para a gente poder ter todas essas 7 coisinhas ali validadas. A gente cuida da planta e tem essa planta cuidando da gente. Algumas pessoas precisam de um bebê reborn, né, elas transferem isso daí para um bebê reborn, onde ela cuida do bebê, ela sente que ela é cuidada também por aquilo, ela sente que o prazer dela está naquele afeto de cuidar daquela coisa, de colecionar aquela coisa. Então, tem essa possibilidade, e algumas pessoas precisarão de uma outra pessoa, algumas pessoas vão precisar de 2, 3, outras pessoas precisarão de multidões, como a gente vê no caso, por exemplo, de políticos, né, que claramente não precisam de estar ali, mas eles querem estar ali porque eles gostam do poder, eles gostam dessa sensação de ser amado, de ser querido por todos, né? Então, e não necessariamente você vai ser assim para sempre. Então, talvez durante algum período da sua vida você estará sendo atendido com as suas necessidades de afeto através de uma planta. Talvez em um outro período da sua vida vai precisar de alguns cachorrinhos. Talvez em um outro período você vai precisar de uma pessoa. Talvez em um outro período você vai precisar de uma pessoa e um amante. Então, assim, essas necessidades de afeto elas variam, né? Não necessariamente é de uma pessoa só, não necessariamente é de uma coisa só, não necessariamente é uma constância. Nós não somos constantes, nós somos seres extremamente caóticos e esse caos ele reflete nessa necessidade de afeto que a gente sente. É de uma maneira caótica também.